Lula, o anão diplomático, coloca o Brasil em mais uma crise internacional, desrespeitando todo o povo judeu. Ele deu uma declaração absurda em sua viagem pela África. Só que agora, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu uma resposta muito dura, dizendo que Lula cruzou uma linha vermelha. O Brasil pode pagar muito caro e Israel já convocou o embaixador brasileiro em Tel Aviv para explicações. Mas afinal, o que o Lula fez dessa vez? Para você entender tudo o que está acontecendo nessa relação cada vez mais tensa entre Brasil e Israel, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza no Ar. Situação gravíssima, extremamente tensa entre Brasil e Israel. O Brasil se apequenando na geopolítica, na diplomacia, tudo por conta do anão diplomático que está dando declarações absurdas, desrespeitando a memória do povo judeu aonde quer que ele esteja, em especial no Estado de Israel. Só que agora as consequências parecem que vão chegar. Bom, do que eu tô falando, já vou mostrar aí a reportagem que eu separei para você no dia de hoje, mas antes, claro, deixa eu pedir para você que ainda não tá inscrito aqui no canal, botãozão vermelho, dá essa força, essa moral, para que a gente chegue o mais rápido possível aos 100 mil inscritos. Você já sabe que o YouTube está cortando toda a monetização, alcance e relevância de canais que falam sobre conflitos, sobre polêmicas, temas sensíveis, e o único jeito do canal sobreviver e vários outros canais que falam dessa mesma temática é com o seu engajamento, inscrição, like, comentário e o seu compartilhamento. Conto demais com a sua ajuda para que esse vídeo alcance o maior número possível de pessoas, para que todos saibam do absurdo que o anão diplomático brasileiro, o ex-condenado, o ex-presidiário tem feito com o nosso país. Viramos vergonha internacional, motivo de chacota. Se liga aí na reportagem que eu separei para você no dia de hoje. O UOL Notícias diz assim, galera, eu vou falar as palavras aqui, talvez eu tenha que cortar na edição, não sei ainda, porque vai depender muito como é que o YouTube vai entender, porque são palavras muito, muito duras. Se liga aí, ó. Netanyahu a Lula, abre aspas, comparar Holocausto com Gaza ultrapassa linha vermelha. É isso que o Lula fez. Ele comparou o que está acontecendo neste momento na faixa de Gaza com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aonde toda aquela galera da Alemanha que seguia lá o bigodinho ridículo, você sabe de quem que eu tô falando, quando eles simplesmente resolveram pegar o povo judeu, colocar em um determinado lugar, que eu não vou falar o nome, e simplesmente quiseram usar a solução final, que ficou conhecido como o Holocausto. Foram 6 milhões, mais de 6 milhões de judeus que simplesmente deixaram de estar aqui no planeta Terra. Olha que absurdo é o que o Lula está fazendo. Agora vamos ver, deixa eu te explicar, para você ver que não tem relação nenhuma. Bom, você pode criticar que o que está acontecendo na faixa de Gaza hoje é uma situação desproporcional de forças? Cara, você até pode criticar isso. Você até pode dizer que, olha, Israel, já tem muito tempo que vocês queriam fazer, em grande medida vocês já conquistaram. É possível criticar? Claro que é. Mas agora, vamos lembrar, o povo de Israel, os judeus, não estão querendo acabar com os palestinos. Não é esse o objetivo. O objetivo é muito claro. Sequer existe nesse momento um conflito entre israelenses e palestinos. Não existe esse conflito. O conflito é muito claro. É Israel, um Estado soberano, livre e democrático, com vários problemas que ele tem. Israel não é perfeito, tampouco é bonzinho e anjinho, longe disso. Mas Israel está lutando contra o Hamas, porque você sabe quem é o Hamas. Um grupo, você sabe a palavra, né? Um grupo que é... Esse é o Hamas. Simplesmente o Lula disse que esse grupo está sofrendo um holocausto na faixa de Gaza. Quem foi que provocou a ação de Israel? Quem foi? Não foi o que aconteceu em outubro, quando o Hamas invadiu Israel? Até hoje tem mais de 100 israelenses que são reféns e não se sabe qual a condição que eles estão vivendo. Então é muito simples, quer acabar com o conflito? Entrega os reféns. Por que que o Hamas não faz isso? Então, a situação que acontece em Gaza hoje é uma situação provocada pelo Hamas, que inclusive tomou a faixa de Gaza para ele.
contra a vontade dos palestinos. Sim, em um determinado momento, o Hamas venceu eleições, só que já deixou de ser democrático há muito tempo, porque o Putin também chegou a vencer eleições na Rússia, o Maduro chegou a vencer eleições na Venezuela, e nem por isso esses países são democráticos, nem por isso deixaram de ser ditaduras. Agora, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial é completamente diferente. Os judeus não provocaram nada para poder serem totalmente capturados, levados para os campos de e lá acontecer o Holocausto. Tá vendo a falsa simetria que o Lula resolveu fazer? Porque não entende de história, não sabe o que está falando, é quase um semi-analfabeto que não sabe o que está dizendo, não entende nada de geopolítica, sequer entende da história do povo judeu, sequer sabe o que de fato está acontecendo na faixa de Gaza. É muito grave. Letrinhas pequenas para você entender exatamente o que está acontecendo. A comparação feita pelo Lula entre os atos de Israel em Gaza e a Alemanha, do homem do bigodinho ridículo, abre uma crise diplomática. Neste domingo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a comparação de Lula da Silva entre Israel e o Holocausto, lá do bigodinho ridículo, ultrapassou uma linha vermelha. E ultrapassou mesmo, porque essa situação do Holocausto é simplesmente o ponto mais traumático da memória coletiva dos judeus, e o Lula desrespeitou toda a comunidade judaica mundial. Toda. Não independe se o judeu é de esquerda, se ele é de direita, porque existem judeus dos vários espectros políticos, todos foram desrespeitados por essa fala absurda, desastrosa, de alguém que é ignorante, que não sabe o que aconteceu, que não estuda, que não lê livro, que não faz nada, só fica fazendo viagem turística com a sua primeira-dama, com a sua esposa, gastando dinheiro brasileiro pelas suas viagens. Foi fazer o quê lá no Egito, na África? Nada. Foi lá tentar mostrar algum tipo de autoridade que ele não tem. Não é à toa que é conhecido como um anão diplomático. Segue aí, segundo parágrafo. O governo de Israel ainda anunciou que irá convocar o embaixador do Brasil em Tel Aviv para se explicar para uma reprimenda, ou seja, o cara vai levar uma bronca lá em Israel. E dependendo do que possa acontecer, quem sabe até mesmo Israel convocar o embaixador de Israel aqui no Brasil de volta, o que significa quase um rompimento diplomático. Olha que absurdo isso. Trata-se de um ato que, no jargão diplomático, representa uma sinalização clara de insatisfação e de alerta. Abre aspas. Os comentários do presidente brasileiro são vergonhosos e graves, fecha aspas, disse o chanceler de Israel. Você está percebendo aqui? Você está percebendo o tamanho do buraco que o Lula colocou o Brasil? Só para você entender aqui, ó, abre aspas mais uma vez para o chanceler de Israel, que não é o Benjamin Netanyahu, que no caso é o primeiro-ministro, tá? Ninguém vai prejudicar o direito de Israel de se defender. Ordenei ao pessoal do ministério que convocasse o embaixador brasileiro para uma reunião de reprimenda, fecha aspas, para o chanceler de Israel. É isso que está acontecendo, galera. Simplesmente não tem paralelo entre o que o Lula disse, o absurdo que o Lula disse, e o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial. Galera, mas espera aí que não acabou não. Você acha que acabou porque já tá grave demais, não é verdade? Só que olha o que o Lula disse mais uma vez na sua viagem turística pelo Egito. Ele disse que vai continuar financiando a ONU, só que a parte da ONU que está lá na faixa de Gaza. ONU que teve boa parte dos seus funcionários da faixa de Gaza envolvidos com os ataques do Hamas lá em Israel. E boa parte dos países do mundo cortaram o financiamento porque até agora não se sabe exatamente o quanto desse dinheiro internacional foi justamente parar no bolso do Hamas e financiou aquele mesmo ataque. Só que aí o Lula faz o quê? O Lula fala, não, eu vou continuar financiando, eu vou continuar pagando, e os países deveriam fazer a mesma coisa. Que história é essa? Que maluquice é essa desse desgoverno absurdo, ignorante? Você aí que votou nesse maluco, você aí que é professor, você que é médico, que é advogado, que é entendido desses assuntos, minimamente entendido, o que você acha dessa atitude? Agora, para piorar e finalizar, adivinha quem agradeceu e parabenizou em nota oficial o governo Lula? O presidente anão diplomático. Sim, o Hamas. O Hamas fez nota oficial agradecendo e corroborando, falando, é isso mesmo, a narrativa é essa, senhor presidente Lula. Justamente o Hamas que parabenizou a vitória do Lula nas eleições. Aliás, é o mesmo Hamas que recebeu notinha, cartinha de deputados da esquerda, inclusive deputados petistas, que sim, tem relação com o Hamas.
Você está entendendo a gravidade disso? O Brasil está se colocando completamente do lado errado da história da diplomacia internacional, apoiando oficialmente um grupo que causa pânico no mundo. Um grupo... É isso que está acontecendo. Infelizmente, o Brasil está nessa situação por conta de uma pessoa que não tem a menor condição de ser presidente da República. Eu me lembro muito bem quando eu era criança, né, assistindo lá os debates eleitorais, que tinha lá o doutor Enéas. O Enéas que era tido como exótico, como maluco, embora o cara seja... Era, né? Infelizmente já morreu. Extremamente inteligente, ele falava uma coisa que, assim, faz muito sentido. Só que o povo brasileiro, ignorante como é, e assim, isso vale tanto para as pessoas mais humildes, até as pessoas mais instruídas, mesmo assim ignorantes. Ele dizia uma coisa muito interessante. Para você ser motorista de ônibus, você requer qualificação. Para você pilotar, você dirigir uma empilhadeira, você precisa de qualificação. Para você pilotar um avião, você precisa de qualificação. Para você ser médico, professor, advogado, engenheiro, você precisa de qualificação. E para ser político, e principalmente para ser presidente da República, não se exige nada? Olha só, o nível de cultura, o nível de conhecimento desse sujeito, nenhum, zero, fazendo uma comparação absurda. Embora eu repita, Israel não é anjinho, não é bonzinho, nada disso. Na geopolítica não existe bonzinho e malzinho. Existem interesses, é isso que existe na geopolítica. É possível criticar Israel pelas ações na faixa de Gaza, dizendo que eles estão passando do ponto. Tudo isso é possível, tudo isso é plausível. Agora, essa comparação, tocando no ponto mais sensível da história judaica, isso é um absurdo e, de fato, o primeiro-ministro de Israel tem razão. O Lula cruzou uma linha vermelha. Agora, o que será que vai acontecer com o Brasil em relação a isso? E os políticos brasileiros não vão fazer nada? Absolutamente nada? Vão deixar isso passar completamente? Possivelmente, né? Nós temos um bando de político frouxo. Isso em quase todas as esferas. Mas sabe de quem é a culpa? A culpa é do povo brasileiro. Na minha opinião, o povo brasileiro tem realmente o governo que merece. É isso aí, ó. Coloca esse tipo de gente na presidência da República e é aí que o Brasil nunca vai melhorar e vai ficar aonde está. Bom, era isso que eu tinha para falar com você hoje. É indignante, fiquei puto da vida aqui gravando esse vídeo, mas assim, quero saber a sua opinião. O que você acha dessa fala que para mim é um absurdo? Você acha que essa fala do Lula é ou não é um absurdo? O que você acha da postura do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu? Ele tá certo? Lula cruzou uma linha vermelha? O Brasil vai pagar caro por isso? Coloque aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Importante demais. Agora, claro, se você chegou até aqui e gosta do canal, clica aqui, ó, na logo do canal, se inscreve, ajuda a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Tipo de vídeo como esse aqui, ó, não tem alcance, não tem relevância, não tem monetização. O YouTube não gosta disso, não é family friends, então não vamos espalhar esse tipo de conteúdo, principalmente falando mal da esquerda. Então, peço a sua ajuda, o seu engajamento para que o vídeo ganhe relevância. Clica aqui, deixa seu comentário, se inscreve e manda seu like, compartilha esse vídeo com geral. Beleza? Tamo junto? Obrigado de coração. Eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza Aí. Beijo do Toby. Fui.